para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém. Pode tomar o seu assento. Quero agradecer aqui essa oportunidade de retornar mais uma vez a essa casa. Agradecer primeiro a Deus que nos trouxe essa oportunidade. Quero agradecer também ao Léo, que fez o convite, e agradecer também ao pastor da igreja, pastor Adenilson, que tem trabalhado aqui nessa hora. Não podia deixar de mencionar aqui meus líderes, né? O Eliezer e o Jorge, que me acompanham, e eu fico feliz deles estarem aqui, porque eu sei que qualquer coisa que a gente fala, eles podem dar um glória ali e puxar o glória da igreja. Quero agradecer também aqui ao meu irmão, minha cunhada, minha mãe, que estão aqui. Vocês viram como a minha cunhada canta? Meu Deus, até eu fiquei impressionado com a voz dela. E eu estou muito feliz nesse culto, porque se eu pudesse dar um título para ele hoje, é sacrifício agradável. Porque nós já podemos sentir a presença de Deus. Quero agradecer também aqui a minha esposa, que me acompanha nessa noite. Estava pregando na Vila Velha agora, na quarta-feira, e eu disse que todas as vezes, logo quando eu casei, as pessoas vinham me perguntavam: Eu quero orar para o Senhor. E daí, como é que está o casamento? Eu dizia: Está tudo bem, graças a Deus. Só que eu tinha acabado de casar, e agora, completando quase um ano de casamento, eu sei que o casamento não é nada daquilo que eu imaginei. Na verdade, é bem menor do que eu imaginava o casamento. Então eu tenho uma mulher que me ajuda, me aconselha, puxa minha orelha quando é necessário, me acelera para cortar o frango, para não atrasar para vir para o culto, e está sempre comigo. Quero agradecer e obrigado. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto tanto quanto famoso. Muitas pessoas pregam e pregaram esse texto. Temos aqui o exemplo do meu amigo Jorge, que esteve pregando aqui há algum tempo atrás e também fez menção dele. E é um texto no qual nós podemos tirar muitos ensinos. A história consiste em um profeta que é mandado por Deus ir a pregar a cidade de Nínive. E Deus diz para ele: Jonas, dispõe-te, vai à cidade de Nínive, que eu quero falar com aquele povo. E Jonas, ele se dispõe, mas ele se dispõe a ir ao lado contrário daquilo que Deus pediu a ele. Então a Bíblia diz que ele desce à cidade de Jope, paga uma passagem e embarca para a cidade de Tarsis. E no meio do caminho entre a cidade de Jope e a cidade de Tarsis, a Bíblia diz que é acometido a eles uma tempestade.
E nessa tempestade há um grande alvoroço. Eles começam a jogar as coisas do navio para que diminua a carga, o peso do navio. E eles começam a se perguntar: por que isso está acontecendo? Quem é o culpado desse mal que está assolando a gente? E a Bíblia diz que no continuar desse alvoroço, Jonas está dormindo. E o capitão do navio, ele desce até a popa do barco e ele acorda Jonas e diz: o que você está fazendo aqui? Invoca ao teu Deus, olha ao teu Deus, quem sabe ele nos responda. E a Bíblia diz que eles lançam sortes para descobrir onde estava o problema daquela situação. A sorte vai cair sobre Jonas. E então perguntam a eles: de onde você é? Para onde você vai? Quem é você? Qual o seu povo? E Jonas responde dizendo: eu sou hebreu, e eu temo ao Deus que fez os céus e a terra. E ele diz que ele é o culpado daquele mal que está assolando aquela embarcação. Então os marinheiros relutantes jogam Jonas no mar, e um grande peixe vem e o engole. Até aí tudo bem. Mas o que eu quero falar com vocês nessa noite é algumas lições que nós podemos tirar dessa história. Nós, como assembleianos, acreditamos na doutrina do livre-arbítrio. E a doutrina do livre-arbítrio, ela consiste no poder de escolher entre o bem e o mal. Consiste no poder de escolher aquilo que você quer. Deus nos deu essa, de certa forma, autonomia. Então, nós temos esse poder de escolher. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus, quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, ele almeja algo grande. Ele almeja algo maior do que já veio anteriormente. Então o que ele faz? Ele separa 12 pessoas que viriam ser 12 apóstolos e os nomeia como discípulos. Só que eu pensando e imaginando, eu fiquei me perguntando: como Deus escolheu esses homens? Qual o critério que ele usou para escolher as pessoas que seriam a coluna da igreja? E eu imaginei que é como se ele tivesse uma forma, e ele fosse olhando e pensando: esse cabe nessa forma, esse não cabe. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a forma de Jesus tinha exatamente o formato de Pedro, tinha exatamente o formato de Mateus, tinha exatamente o formato das pessoas que ele escolheu. Isso significa dizer que para qualquer um de nós existe um chamado. Aleluia. Para cada um de nós existe um propósito. Glória a Deus. E eu quero dizer nessa noite que eu já senti a presença dele aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a mesma forma que ele usou para escolher as pessoas que seriam a coluna da sua igreja, ele está aqui nessa noite. E ele manda te dizer que ele tem para você um propósito. Aleluia. Ele tem para você algo que te difere dos demais. Ele tem para você um chamado. Aleluia. Você é chamado nessa noite. Você é comissionado. Aleluia. E eu quero te dizer que vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai começar a chacoalhar a tua casa. Aleluia. Porque Deus está te levantando nessa noite como um profeta das nações, e Ele está dizendo: ei, eu estou te levantando. Aleluia. O chamado, ele acontece de forma totalmente convidativa, ou seja, Deus, ele não obriga a nós a ser escolhidos, ele não nos obriga a aceitar o chamado. O chamado acontece com o consentimento dele, mas ele nos convida ao chamado.
E o chamado, ele é prazeroso. Ah, como é gostoso o chamado. Glória a Deus. O chamado, ele tem o poder de te trazer elogios, isso é bom. O chamado, ele tem o poder de te estimular a ser melhor pessoa perante a igreja ou perante a sociedade. O chamado, ele tem o poder de te deixar feliz bem. E é verdade. Só que nós não podemos olhar o chamado de uma forma que seja somente buscar prazer. Porque o chamado, ele é mais que prazer. E a Bíblia nos ensina que quando Deus chama a Jonas para pregar em Nínive, ele já exerce o chamado. Ou seja, ele já foi convidado a exercer o chamado profético e já aceitou esse chamado profético. Mas quando nós pensamos que o chamado, ele é somente para nos trazer alegria e somente para nos trazer prazer, nós temos um chamado deformado, um ministério deformado. Porque além do prazer que o chamado nos traz, o chamado também tem um peso. E pouca gente fala do peso do chamado. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, o pastor deve ter tido. O chamado, ele vai ter e vai te trazer a experiência de talvez um dia pregar a palavra de Deus e profetizar cura, necessitando de cura. O chamado, às vezes, ele vai fazer com que você profetize para alguém uma bênção financeira com um boleto em casa de R$300, se você não saber onde tem o dinheiro para tirar. Então, às vezes, o chamado vai exigir de nós algo que nós, na nossa mente e na nossa condição, não podemos executar. Esse é o peso do chamado. Só que quando Deus, ele chama a Jonas, Jonas, ele vai ter uma dificuldade para com os ninivitas pessoal. Ele vai ter uma dificuldade com os ninivitas individual. Então o que Jonas vai fazer? Ele vai escolher na mente pequena dele que os ninivitas não merecem a misericórdia que Deus quer dar para eles. Então o que ele faz? Ele investe numa fuga. A problemática do texto é que a gente acha que quando nós aceitamos o chamado de Deus e nós nos deparamos com uma situação como profetizar para alguém precisando daquela profecia, nós achamos que a crise que nós enfrentamos pode justificar o fato de nós não exercermos aquilo que Deus preparou para nós. Então nós usamos como justificativa as nossas lutas pessoais. Usamos como justificativa para não exercer o ministério os nossos problemas pessoais. Só que nós não entendemos que Deus não relativiza a tua vontade porque há faltas na minha mesa. Deus não relativiza a sua vontade porque há faltas no seu armário. Deus não relativiza a tua vontade porque há faltas no que você acha que precisa. E o problema é que nós já aceitamos o chamado, nós já exercemos o chamado, mas nós queremos fugir dele usando a justificativa dos nossos problemas. E é exatamente isso que Jonas faz. Ele olha para o chamado que Deus deu para ele e ele diz: eu não posso, por quê? Porque eu tenho um problema pessoal com esse povo. Eu não posso, por quê? Porque não tem como eu pregar para esse povo. Eu não posso ir naquela igreja porque eu tenho um problema com aquele irmão. Eu não posso falar isso porque eu tenho um problema. E nós justificamos com os nossos problemas um chamado que Deus nos comissionou a fazer. Aleluia. Tem gente que vem para a igreja que está fugindo do chamado de Deus. Tem gente que entrou por essas portas aqui
pensando: eu não prego mais. Mas eu não vou cantar mais porque eu tive um problema no meu trabalho. Eu não vou mais orar porque eu tive um problema na minha casa. Eu não vou mais adorar a Deus dentro da igreja porque eu estou triste com os meus problemas pessoais. Eu não vou pregar para aquele irmão, mesmo Deus tendo tocado no meu coração, porque eu sei que um dia ele falou mal de mim. Então nós justificamos a nossa fuga com os nossos problemas e deixamos o nosso chamado. Irmão, Deus não tocou no coração do Léo para me chamar aqui só para me exibir um terno e uma gravata. Deus me chamou aqui porque Ele quer resgatar aquilo que você quis enterrar. Aleluia. Deus me trouxe aqui porque você quis enterrar o seu ministério. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui porque você quis enterrar o teu chamado. Deus me trouxe aqui como boca dele porque um dia você fazia e hoje você não quer fazer mais. Aleluia. Mas você não pode usar como justificativo os seus problemas para aquilo que Deus colocou na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando os marinheiros eles olham para Jonas e dizem: Jonas, qual a tua ocupação? Ele diz: eu sou hebreu. Só que tem uma coisa que me intriga, porque ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Se ele teme ao Senhor, ele crê no Senhor e ele acredita no Senhor, por que ele foge da presença do Senhor? A resposta é que ele não está fugindo da presença do Senhor porque ele não acredita mais nela. Ele está fugindo da presença de Deus porque ele não quer mais exercer o chamado que ele foi comissionado a fazer, porque ele tem esse problema pessoal. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Tarsis não é Nínive. Deus não te mandou ir para Tarsis, Deus mandou ir para Nínive. Mas se Deus mandou ir para Nínive, por que nós estamos fugindo para Tarsis? Porque você veio aqui hoje sabendo do teu propósito, sabendo daquilo que Deus colocou na sua mão, a chamada que Ele te comissionou. Para Nínive você está indo para Tarsis. Eu quero que você entenda que Deus está falando nessa noite que Tarsis não é o teu lugar. Aleluia. O teu lugar é onde Deus chamou você para estar. O teu lugar é onde Deus comissionou você para estar. Tem gente indo para Tarsis achando que Tarsis é bom, achando que Tarsis vai resolver os seus problemas, mas não vai. Deus está dizendo para você essa noite: eu vou ter que enviar um grande peixe para fazer com que você volte à posição que eu te coloquei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que às vezes nós exercemos alguma coisa na igreja e nós achamos que o fato de exercer um ministério ou exercer uma chamada, nós podemos escolher algo acima da vontade de Deus. Repara que Jonas, ele se sente mais digno do que os próprios ninivitas, porque ele olha para si e fala: eu já tenho a graça, mas os ninivitas não precisam dela. Em outras palavras, ele está dizendo com a ida dele a Tarsis: eu sou melhor que os ninivitas. Perceba que às vezes, na nossa pequena mente, nós nos achamos melhor do que outras pessoas porque nós exercemos algo que elas não exercem. Nós nos achamos mais dignos do que outras pessoas porque nós temos algo que elas não têm. Então o que nós fazemos? Nós tiramos a dignidade delas de alcançar aquilo que nós já alcançamos. Porque Jonas, ele é bom.
Jonas, ele tem intimidade com Deus, ele fala com ele. Mas os ninivitas não precisam de perdão. Então o que eu faço? Eu vou para Tarsis e eu tiro a graça dos ninivitas. É exatamente isso que às vezes alguns de nós fazemos. Nós nos achamos melhor do que alguém e nós tiramos a oportunidade desse alguém de alcançar algo que nós temos. Deus olhou para Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive, porque eu quero falar com aquele povo. Jonas vai para Tarsis com a intenção de não pregar aos ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas são maus. Porque os ninivitas não precisam de misericórdia, eles têm que sofrer mesmo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele escolheu pessoas com problemas. Porque as palavras com que Pedro fala a Cristo, elas não se sustentam. As palavras com que Judas até mesmo fala a Cristo, elas não se sustentam. Porque Pedro disse que não iria negar a Ele, mas ele negou. Judas disse que não iria traí-lo, mas o traiu. Então, quando nós analisamos os discípulos que Cristo mesmo escolheu, é notório ver que há neles uma moralidade estragada. Há neles um excesso explícito de promessas não cumpridas. Só que quando eu paro para olhar, eu penso assim: foi Deus que escolheu esses homens, mas esses homens são pecadores. Esses homens não merecem estar onde eles estão. Será que Jesus ele errou na escolha dos discípulos? Será que ele errou em escolher pessoas que são pecadoras? Porque pessoas pecadoras não podem exercer um cargo dessa magnitude. A problemática do texto se dá na escolha dos discípulos. Só que eu pensando, eu imagino, o que faz com que esses homens sejam dignos de exercer isso que eles exercem? E a resposta é muito simples: graça. A graça faz com que eu alcance algo da parte de Deus. O problema é que Jonas alcançou de certa forma a graça, mas ele achava que os ninivitas não eram dignos de alcançar a mesma graça. Esses dias eu vi um pastor pregando, e ele disse que quando ele terminou de pregar, ele estava descendo do culto, e um rapaz preso que tinha se convertido na cadeia, ele estava com uma tornozeleira eletrônica. E ele chegou para o pastor de cabeça baixa, encolhido, e o pastor chamou aquilo de síndrome de Mefibosete. E o rapaz disse para o pastor: pastor, eu queria saber se eu posso congregar nessa igreja. O senhor me aceita, a igreja me aceita congregar aqui? E ele entendeu que o que aquele rapaz passou foi que alguém disse para ele que ele não podia sentar à mesa. Só que uma coisa que nós, como Jonas, precisamos entender é que a mesa não é nossa. Aleluia. Glória a Deus. Na mesa quem escolhe não somos nós. Aleluia. Aonde nós escolhemos que a misericórdia de Deus vai alcançar, não é nós que escolhemos. Não é nós que escolhemos onde a graça vai ser derramada. Aleluia. Porque a mesa não é nossa. Glória a Deus. A mesa é de quem? A mesa é de Jesus. E na mesa de Jesus Ele coloca quem Ele quer. Na mesa de Jesus Ele dignifica quem Ele quer. Na mesa de Jesus Ele agraceia quem Ele quer. E eu quero te dizer nessa noite que a graça de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jonas, ele acha que ele é mais digno do que os ninivitas, mas Deus faz com que ele entenda que Deus não precisa dele.
que estava indo para o peixe, ele ora, o peixe cospe Jonas na praia. E Jonas prega, a pregação mais sem graça que alguém poderia pregar. Mas a Bíblia diz que na pregação de Jonas, a cidade se voltou a Cristo. Aleluia. O que eu quero te dizer nessa noite é que muitos de nós estamos como Jonas. Muitos de nós estamos fugindo do nosso propósito. Muitos de nós estamos fugindo daquilo que Deus nos comissionou a fazer. Muitos de nós estamos achando que somos mais dignos do que outras pessoas. Mas eu quero profetizar na tua vida hoje que a graça de Deus nessa noite vai servir como um grande peixe. E a graça de Deus vai te colocar no caminho que você não deveria ter saído. Nessa noite o amor de Deus te abraça. E a graça dele te alcança. Aleluia. Eu quero te dizer que vai ter salvação na tua casa. Eu quero te dizer que vai ter salvação na tua família. Eu quero te dizer que quando você sair pelas ruas dessa cidade, você vai ser melhor que Jonas. Vai pregar para pessoas que precisam da graça. Vai pregar para pessoas que precisam da misericórdia. Eu quero dizer para você, aleluia, que a graça de Deus te alcança nessa noite, para que você possa ser uma pessoa com um propósito diferente. Vai pregar diferente, vai cantar diferente. Deus está desenterrando aquilo que você enterrou, aleluia. Aleluia. Oh, glória! Se coloque de pé. Deus está aqui nessa noite, nós sentimos a presença dele desde o início do culto. E eu quero pedir para você que tinha um dom, que tinha algo que sabia que era da parte de Deus, que tinha, aleluia, um chamado, e que você enterrou esse chamado. Eu quero te chamar para frente, porque hoje é dia que Deus tira o chamado da gaveta, aleluia. Ele tira o pó do chamado que você enterrou, e Ele vai escrever uma nova história para você, aleluia. Você foi separado, você foi comissionado, e o dom que Deus te entregou é para que a obra dele cresça. Vem para frente. Deus quer resgatar a tua chamada nessa noite. Deus quer resgatar aquilo que você deixou se perder. Deus quer resgatar, aleluia, o que você enterrou. Mesmo que você não venha para frente, eu vou orar do mesmo jeito. Eu vou orar porque eu sei aquilo que Deus colocou no meu coração. E Ele me disse que hoje é dia de desenterrar chamadas, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Que nós possamos ser melhores que Jonas. Que nós possamos voltar ao lugar que nós saímos. Aleluia. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com o seu coração nessa noite. E você sabe que é com você. Você sabe que essa palavra não é uma palavra ao léu. Você sabe que Deus falou no teu coração, aleluia. Você sabe que Ele tinha uma chamada para você e você enterrou ela. Mas Ele está aqui nessa noite. Oh, glória! Say
Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.